Olá, 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 querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia na Imagem. Com ou sem vontade, nós estamos aqui para gravar e compartilhar a lição da Escola Sabatina. Vamos à nossa lição. Certo, nós então estamos na lição número 10 da Escola Sabatina, que tem como tema "Para quem o fim tem chegado". A lição número 10, o verso para memorizar se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: "Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia." Então, na nossa imagem nós podemos ver aí um panorama celestial, uma mistura de azul e branco, remetendo-nos aos altos céus. Vemos aí um tinteiro no qual a tinta é extraída e tingida aí no livro e escrevem algumas coisas, né? Vamos saber o que são essas coisas que escrevem aí, né, ao decorrer da nossa lição. E vemos também do lado as tábuas dos 10 mandamentos, né? E uma parte dos mandamentos, especialmente o primeiro, o segundo, o quinto e o sexto, e um pouquinho do sétimo é evidenciado, mas o terceiro, quarto, o oitavo, nono e o 10º são mandamentos excluídos. Então, o que isso quer nos ensinar? Aliás, mandamentos ocultados, né? Então, o que isso quer nos ensinar? Em primeiro lugar, nós temos que perceber que tudo quanto acontece, Deus tem registrado. E o verso a memorizar diz que estas coisas foram escritas como advertências para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. O apóstolo Paulo vivia em uma época muito distante da nossa, quase 2000 anos, né? E ele tinha a esperança de que Jesus voltaria no seu tempo, e ele acreditava que Jesus viria exatamente. Por isso que ele, ao escrever, diz para quem o fim dos tempos tem chegado. E nós também os vemos com uma esperança de que Jesus pode voltar no nosso tempo. Então nós não sabemos ao certo quando é que Jesus há de voltar. E isso tem constituído uma questão de zombaria para aqueles que têm fé em Jesus. Os incrédulos têm zombado: até quando o vosso mestre não vem, ou o vosso mestre virá. Então, quando nós vemos aí uma imagem de um livro, isso nos remete que nos altos céus Deus está registrado a todos os atos que nós fazemos, sejam bons ou quer sejam maus, né? E uma das coisas que nós temos que perceber é que Deus não precisa de livros, mas estes livros é para nós, porque nós é que precisamos de provas, porém Deus não precisa. E os mandamentos que nós vemos aí oculto, isso nos indica o seguinte, que as pessoas no mundo questionam os mandamentos de Deus. Eles fazem separação, acreditam que uns mandamentos são importantes em relação aos outros. Isso não se difere com o que acontecia no tempo de Sodoma e Gomorra e na época de Noé. Porém, quando nós estudamos essa lição, vamos perceber que essas coisas que foram escritas como advertência são exatamente as coisas que aconteceram no passado. O tempo de Noé era um grande pregador do evangelho e da vinda do dilúvio, né? As pessoas zombavam de Noé. Então, a lição diz que essas coisas foram escritas para servir de advertência. Sodoma e Gomorra eram pessoas que não estendiam a mão para o pobre, para o necessitado, sem falar das promiscuidades, sem falar de muitas outras coisas. Então a lição está a dizer que estas coisas foram escritas como advertências para nós. Estamos a falar de Babilônia e muitos outros exemplos das Sagradas Escrituras. Foram escritas para servir de advertências a nós que vivemos nesses últimos tempos. Agora, há um perigo. Nós estamos a estudar sobre alusões, imagens e símbolos. Há quem estude as profecias
e acha que conhece mais as Sagradas Escrituras. Porém, esta lição diz que cuidado, para vocês que pensam estar em pé, acautelai-vos, cuidado para que não caiam. Então, por mais que alguém conheça as profecias, entenda e saiba interpretar a Bíblia, mas se não vivermos em conformidade com a lei de Deus, nós podemos cair. E devemos saber que tudo quanto nós fazemos, Deus tem escrito. Será que eu e você temos prestado atenção para esta parte da Bíblia que diz que Deus tem anotado todas as coisas que nós fazemos? Existem anjos ministradores que nos velam a cada momento e a cada dia. Por isso, querido irmão, querida irmã, Deus escreve tudo quanto nós fazemos. Que nós possamos fazer as boas obras, porque o livro de Daniel diz que existem o livro da vida, e o livro da morte, e o livro das boas obras, e o livro das más obras. Então, que nossa oração hoje seja: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, apaga as minhas transgressões. Que estas coisas não me condenem, mas que o amor de Jesus possa me salvar. Que essa lição possa estar no seu coração a cada momento e a cada dia. E que Deus lhe abençoe até quando Jesus voltar a morar lá nos altos céus. Até a próxima.